Você acorda e você já tá cansada antes de começar o dia. Mas mesmo assim, você faz o que precisa ser feito, cuida de todo mundo, dorme tarde, acorda e repete. Em algum momento do dia, talvez no semáforo, você se pega pensando: quando foi que eu parei de viver de verdade? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, mesmo que rapidinho, mesmo que você tenha ignorado, esse vídeo é pra você. Se você não me conhece, eu sou a Stephanie Roen e aqui nesse canal a gente fala muito sobre autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero te mostrar 7 sinais de que você está no modo sobrevivência. Você não tá vivendo a sua vida, você está sobrevivendo a sua vida. Não porque você é fraca, mas porque reconhecer é o primeiro passo para sair desse lugar que muitas vezes a gente se encontra. Eu já tive lá nesse lugar, onde eu acordava, eu fazia tantas coisas, eu me via lidando com tantas coisas durante o dia. Eu trabalhava muito e estava sempre muito presente para todo mundo. E eu passei anos nesse modo sobrevivência sem nem saber que eu estava lá, achando que eu estava abafando. Parecia que estava tudo bem, mas por dentro era como se eu estivesse carregando tanta coisa, sem ter um lugar para parar e, sabe, sem respirar. Você já teve essa sensação de parece que vai te faltar o ar? E sem se perguntar o que eu queria de verdade pra da minha vida, se eu tava indo no caminho certo. Só quando tudo parou de vez, assim, quando meu corpo literalmente, quando eu tive um burnout, meu corpo literalmente não conseguiu se mover, eu entendi que o que eu tava chamando de vida era uma sobrevivência disfarçada. E a ciência tem um nome pra isso. E tem sinais muito concretos que mostram quando você está nesse lugar. E hoje eu quero te trazer 3 desses sinais que eu notei na minha vida e que reconhecê-los trouxe, assim, uma virada de chave muito drástica pra mim. E o sinal número 1 é que você vive apagando o incêndio, nunca construindo. O seu dia é uma lista interminável de coisas pra fazer, de urgências. Você resolve. E quando o teu dia termina, o que você construiu? Talvez nada que seja seu. Porque no modo sobrevivência, o urgente sempre vence o que é importante. Não porque você não quer construir alguma coisa das tuas metas ou dos teus objetivos, porque o sistema nervoso em alerta não tem recursos para pensar em longo prazo. O córtex pré-frontal, que é o responsável pelo planejamento e a visão de futuro, fica com menos recursos quando o nosso sistema simpático está dominado. Então você reage, mas você não cria. O sinal 2 é... E aqui eu tenho certeza que muitas mulheres vão se reconhecer. É você tá sempre cansada. Não de um trabalho com sentido, sabe? Não é aquele cansaço bom, é um cansaço diferente. Não é o cansaço bom de você tá construindo algo. É um cansaço vazio de quem faz muito e não sabe bem o pra que tá fazendo tanto, o porquê tá fazendo tanto. Você já acorda pesada, você vai dormir ainda mais pesada, mais cansada. E você descansa e não descansa, porque o sistema nervoso não sabe o que é seguro soltar. Esse estresse crônico mantém o teu cortisol, que é o hormônio do estresse, super elevado, de forma consistente, persistente, e o teu corpo já não sabe mais distinguir uma urgência real de uma urgência da tua lista. Porque ambas estão ativando a mesma resposta fisiológica do teu corpo. O teu corpo já não tá mais nem conseguindo fazer a diferença do que realmente é urgente, e ele trata tudo como urgente. É quase como se você vivesse num ambiente de guerra onde tudo é um perigo. O sinal 3 é você não consegue lembrar quando fez algo só porque você quis. Quando foi a última vez que você fez algo sem que fosse necessário, sem que fosse pra alguém, sem culpa, no modo sobrevivência, simplesmente por prazer? Sabe quando prazer e descanso viram luxo? Ou pior, viram culpa? Você só se permite parar quando não tem mais saída. Agora eu preciso dormir, que amanhã eu vou acordar cedo. O sistema nervoso, ele ameaçado, ele suprime comportamentos ligados ao bem-estar e a tua parte de exploração criativa. Que deveria ser natural, descansar, divertir, criar, fica bloqueado porque não é importante. O sinal 4 é você reage às situações. Raramente a sua vida está sendo escolhida por você, ela está sendo dirigida pelas demandas que chegam. Então você responde ao que aparece. Você não decide de manhã o que importa, você descobre ao longo do dia qual é o incêndio para apagar naquele dia. Isso não é falta de organização, sim, um pouco, mas é também um modo reativo, é um modo que você já entendeu como fazer, porque você já nem sabe mais como sair disso. Você só
vai assim, o que a gente vai comer hoje? Qual atividade eu vou fazer? E hoje, o que as crianças têm pra fazer mesmo? É hoje que tem aquela coisa lá na escola? Cada dia é um incêndio diferente. Cada dia é uma... Eu escuto muitas pessoas dizendo isso, né? Mas cada dia é uma luta diferente. O que a ciência fala sobre isso? O teu sistema límbico, ele tá no comando. Então, as decisões são tomadas por reflexo, não por intenção. Frente a uma situação que precisa de uma decisão, o teu cérebro, ou você, ou alguém vai tomar uma decisão. Talvez só não seja uma decisão com intenção. Seja uma decisão simplesmente no automático. E a capacidade de planejar e de priorizar, essa capacidade do nosso córtex pré-frontal, ela fica comprometida, porque ela já não sabe mais o como realmente agir, o como realmente fazer isso. E o sinal 5, você tem dificuldade de sentir presença. Você tá num lugar, mas a tua mente tá sempre em outro. Por exemplo, às vezes eu tava com a Louise pensando no trabalho. Às vezes eu tava jantando e tava no celular. Às vezes você tá de férias e você tá preocupada com o que vai acontecer quando você voltar. A tua mente não descansa, porque o teu sistema nervoso não recebeu o sinal de que é seguro estar aqui. Então ele fica em alerta. Qualquer lugar, que seja no futuro ou no passado, mas ele só não tá no presente. E esse estado de hipervigilância crônico impede o teu sistema nervoso parasimpático, que é o teu sistema de descanso, né, de trazer esse descanso e digestão, onde a presença e a conexão real acontecem, sabe? É você parar pra ter um momento de casal e você estar ali presente. É você ir tomar banho. Gente, quantas vezes eu tomava banho e eu saía do banho e eu falava, eu me ensaboei, tudo, eu lavei tudo. Gente, tinha acabado de sair do banho. Mas a minha cabeça estava tão em outro lugar. Eu tinha acabado de fazer uma coisa que eu não sabia se eu tinha feito ou não. Ou às vezes de estar lendo um livro e terminar de ler o livro e não saber dizer quais foram as 3 lições que eu aprendi de um livro de 300 páginas que eu acabei de ler. Entendem o quão grave, né, essas coisas no cotidiano vão se tornando sem que a gente não se dê conta. E o sinal 6 é você se sente culpada de não estar produzindo. Descansar dói, não no corpo, na cabeça. Porque você internalizou que o teu valor tá no que você faz e não em quem você é. Parar ativa uma culpa. E a culpa ativa o quê? Fazer mais. E o ciclo continua. Esse é um sinal sutil, mas poderoso, né? Do porquê culpa parece ser sobre disciplina, mas não é sobre disciplina. É uma identidade que a gente vai se criando. E pesquisas em psicologia, principalmente, demonstram essa questão do desempenho com a associação do valor pessoal ligado à produtividade. Por que tanta gente hoje tem vivido o burnout? Porque o descanso é percebido como uma ameaça, não como um recurso. Então as pessoas estão tendo dificuldade de entrar em ócio, sabe? De entrar e falar assim, que agora que eu vou parar e eu vou descansar, eu vou tomar um chá, vou ficar em silêncio por 30 minutos. A gente desaprendeu a ficar em silêncio. A gente acha que a gente tem sempre que estar mexendo no celular, sempre vendo alguma coisa, sempre consumindo alguma coisa, sempre tendo opinião sobre alguma coisa. Esse momento de silêncio, ele é extremamente importante no nosso desenvolvimento, porque é durante esses momentos de silêncio também que o nosso cérebro consegue até mesmo digerir os aprendizados que ele teve durante aquele dia ou durante aquela semana, consegue internalizar aquilo. Se a gente só entra num modo, eu preciso fazer, esses momentos de silêncio eles não existem. Daí quando você entra com a culpa do descanso, aí menos ainda. Tava falando pro meu marido, eu sempre quis muito uma casa que tivesse banheira. Aqui na França é muito comum isso, os apartamentos principalmente terem banheira, mas normalmente o chuveiro fica dentro na banheira, e as banheiras são menores. E nessa casa que a gente mora hoje não é o caso. E eu tava falando pra ele assim, eu sei lá, talvez eu tenha tomado, vai fazer 3 anos que a gente tá nessa casa, talvez eu tenha tomado, sei lá, 6 banhos de banheira, talvez não mais do que isso, sabe? E ontem eu fiquei, sei lá, tipo 1h30 lá dentro. Quando eu saí, eu olhei pro Bruno e eu falei assim, você não tem noção da sensação de descanso, de repouso que eu estou sentindo. Antes de eu ir tomar, eu pensei, né? Falei, eu vou aproveitar e vou ler um livro. Não, falei, não. Eu não vou fazer desse momento um momento pra aproveitar mais alguma coisa, não. Vou fazer esse momento um momento de descanso. O Luiz já tinha dormido, eu tinha outras coisas assim pra fazer, mas naquele momento, o melhor presente que eu pude me dar foi tomar um banho quentinho e aproveitar isso. E o sinal 7 é que você está vivendo pra sobreviver, meio estranho, né? Mas não pra construir quem quer ser. Esse é o sinal mais profundo. Você não tem clareza do que você quer construir. Ou tem, mas ainda não tá na direção disso. Aqui é quando a gente diz assim, esse ano eu quero eliminar 20 quilos. Beleza. Também quero. Esse ano eu quero, não sei, aumentar meu faturamento em 30%. Também quero. Mas o que é que você tem feito pra que isso aconteça? Como é que você vai fazer isso acontecer? Quais são as coisas que vão sair
de prioridade para que essa prioridade entre. Você não tá indo na direção disso. O dia termina e você não reconhece as escolhas, você não se reconhece nas escolhas que você fez. Não porque você é fraca, mas porque o modo sobrevivência não tem espaço para identidade, só para necessidade. O senso de identidade, propósito, ele tá ligado ao nosso córtex pré-frontal. E as redes de modo padrão, essas estruturas, né, elas ficam suprimidas sob o estresse crônico. Elas não sabem lidar, elas não sabem se reconstruir. Então, sobrevivendo, você não tem recursos para ser quem você realmente quer ser. Não é que você não queira, é que o teu cérebro limitou os recursos porque você tá só sobrevivendo. Então ele te diz, opa, mas eu não tenho como liberar recurso pro que você quer construir, porque eu já uso todos os recursos que nós temos, eu já uso para apagar incêndio. Eu sei o que é estar nesse lugar, gente. Eu sei porque eu já tive nele. Por anos eu acreditei que dar conta de tudo era sinônimo de estar bem. Por anos eu acreditei que trabalhar numa multinacional, crescer na carreira, eu resolvia, eu entregava. Por fora tava tudo certo, mas por dentro era um vazio que eu não sabia nem nomear, eu não sabia nem de onde vinha. E o pior é que daí as pessoas olhavam pra isso, muitas vezes as pessoas que você ama, elas olham com as lentes, né, da vida delas. As pessoas olhavam pra minha vida e elas pensavam assim, o que ela tem pra reclamar? Do que ela tem pra dizer que ela não tá entendendo o que tá acontecendo com a vida dela. Isso aconteceu por muito tempo comigo, até eu ter o burnout, literalmente paralisar e não saber pra onde ir, e foi aí que eu olhei e falei, não, eu não posso continuar mais vivendo assim, meu corpo não vai aguentar, eu não vou aguentar. E foi quando realmente eu fui atrás de estudar sobre o que tava acontecendo comigo, sobre o que eu tava vivendo. Eu parei de dar conta de tudo, de entrar nesse modo sobrevivência, e eu fui estudar neurociência, fui estudar inteligência emocional, fui tentar reconhecer mesmo biologicamente o que estava acontecendo, e isso foi o início da saída pra mim. Não porque a vida ficou mais fácil na hora, não foi isso que aconteceu, mas porque eu parei de fingir que tava tudo bem quando não tava. Eu parei de fingir que ter uma carreira numa multinacional era o que estava me fazendo feliz quando não era. Esses 7 sinais que eu trouxe pra vocês, todos eles aconteceram comigo. Todos eles. Todos. Não foi um, não foi dois. Se você se reconheceu em 1, 2 ou dos 7, como eu, já aconteceu comigo, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso não é fraqueza. Isso é o resultado de muito tempo colocando todo mundo e todas as coisas na frente de você. De muito tempo operando no modo urgência, sem perguntar o que importa de verdade. Isso me emociona porque eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que com você aconteça o que aconteceu comigo. Porque deixa eu te contar uma boa notícia. O teu sistema nervoso, ele aprende. Ele pode ser reeducado. Não com uma transformação radical do dia pra noite, não tô falando disso. Mas com pequenas escolhas consistentes que sinalizem, eu tô segura, posso sair do alerta agora. A gente pode ter prioridades definidas de uma outra forma. Nem todo processo precisa doer, mas todo processo precisa ensinar. E o primeiro ensinamento que eu quero deixar aqui pra vocês é: você merece viver mais do que sobreviver. Viver não é sobreviver. Então a pergunta que eu quero deixar pra você hoje é: quais desses 7 sinais você se reconheceu como sendo seu? Me conta aqui nos comentários se você se reconheceu em algum deles ou em todos eles, né? Não importa, não precisa você ter vergonha. Eu tô aqui com toda essa vulnerabilidade pra que você também possa ter um cantinho aonde você possa também ser vulnerável. E se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários, compartilha com alguém e eu espero que você viva a sua vida de verdade. Então, um beijinho muito quentinho no seu coração e bora viver, porque já tem muita gente só sobrevivendo.